Milionário demite mais de 7 faxineiras. Até uma colocar uma peruca na sua filha negra com câncer. A luz da manhã se infiltra pelas janelas panorâmicas da cobertura de Alexander Vitmore, magnata da tecnologia, em Higienópolis, São Paulo. O último serviço de limpeza guarda seus equipamentos, tornando-se a 8ª equipe a ir embora em 6 meses, após não conseguir atender aos seus padrões impossíveis para manter a perfeição em uma casa onde Zoe, de 8 anos, se esconde atrás de portas fechadas. Sua cabeça careca, coberta por lenços coloridos, não consegue esconder a leucemia que roubou seu cabelo. Sua energia e a capacidade do pai de se concentrar em qualquer coisa, exceto lutar contra uma doença que bilhões de reais não podem curar, mas que o amor precisa sustentar. Quando Rosa Martinez chega amanhã com material de limpeza e algo muito mais precioso, a coleção de perucas da sua própria filha, cuidadosamente preservada, e a compreensão de que, às vezes, a cura exige mais do que a medicina pode oferecer, quando corações partidos precisam de conserto que a compaixão fornece. Isso é completamente inaceitável. A voz de Alexander ecoa pelos corredores de mármore enquanto outra equipe de limpeza recua em derrota. O líder gagueja desculpas que caem em ouvidos ensurdecidos pela dor disfarçada de raiva. Seus padrões impossíveis refletem tentativas desesperadas de controlar algo em um mundo onde a leucemia infantil não segue regras que o dinheiro possa ditar, nem padrões que a riqueza possa prever, nem resultados que o poder possa garantir, apesar dos tratamentos custarem mais do que a maioria das pessoas ganha em toda a vida, sem, no entanto, dar a certeza que o amor precisa para aceitar e lutar contra uma realidade que a expertise médica reconhece, mas não pode eliminar. Os trabalhadores dispensados trocam olhares de cumplicidade. Eles reconhecem o trauma usando a máscara do perfeccionismo, a dor disfarçada de exigências profissionais, o terror transformado em expectativas tirânicas que nenhum ser humano conseguiria atender, porque o verdadeiro inimigo permanece invisível para soluções de limpeza, imune à desinfecção, resistente a todas as armas que o desespero usa, exceto a esperança de que os tratamentos funcionem, até que não funcionem mais, de que as crianças sobrevivam, até que as estatísticas se tornem pessoais em vez de abstratas. Do santuário de seu quarto, Zoe, de 8 anos, pressiona as pequenas mãos contra a porta, ouvindo mais uma briga causada por sua condição. Suas palavras sussurradas para um ursinho de pelúcia revelam a culpa que a infância não deveria carregar. É minha culpa de novo, Sr. Botões. O papai fica bravo porque eu estou doente. Seu reflexo nos espelhos do quarto mostra uma verdade que os lenços coloridos não podem esconder. A quimioterapia roubou mais do que o cabelo, tirando pedaços de inocência infantil e o substituindo por vocabulário médico que nenhuma criança de 8 anos deveria dominar, horário de tratamento que eliminam encontros para brincar e visitas ao hospital que substituem aventuras. Os brinquedos caros ao seu redor permanecem praticamente intocados, suas cores vibrantes zombando da realidade cinzenta que a doença cria. Quando a energia se torna um bem precioso que precisa ser racionado entre sobreviver aos tratamentos e tentar uma normalidade que outras crianças dão como certa. Enquanto ela calcula se sentir bem o suficiente hoje justifica ter esperança para o amanhã, que pode trazer contratempos devastadores demais para jovens corações processarem sem a orientação de adultos. Alexander se refugia em seu escritório depois de dispensar a equipe, olhando para contas médicas que somam 12 milhões de reais, o suficiente para financiar alas inteiras de hospitais, mas incapazes de garantir o futuro de sua filha além de probabilidades estatísticas que a pesquisa fornece, mas que casos individuais precisam navegar por uma incerteza que a riqueza não pode eliminar, apesar de recursos que deveriam proporcionar segurança, mas que, em vez disso, amplificam a consciência das limitações que o dinheiro revela em vez de resolver. Quando o câncer infantil cria batalhas que a determinação precisa lutar, independentemente dos resultados que a expertise médica projeta, mas não pode prometer. Sua conversa com a doutora Sarah Shen, do Hospital de Câncer de Barretos, oferece otimismo cauteloso em linguagem clínica. Os últimos exames de sangue mostram melhora, Sr. Vitmore. Estamos vendo indicadores de resposta positivos.
Mas o vocabulário médico para esperança soa vazio quando traduzido em termos leigos que reconhecem que a incerteza continua sendo uma companhia constante, apesar de tratamentos que funcionam até que falhem, melhorias que duram até que não durem, vitórias que parecem temporárias. A própria cobertura se tornou uma fortaleza contra a contaminação, sua perfeição estéril refletindo a necessidade psicológica de controle quando a doença opera por meio de um caos que nenhuma vigilância pode completamente prevenir. Quando a segurança se torna uma obsessão que o isolamento permite, mas a cura exige a comunidade que ambientes estéreis não podem oferecer, apesar da proteção que oferecem. Cada serviço de limpeza dispensado representa outra tentativa fracassada de criar um ambiente puro o suficiente para proteger uma filha cujo sistema imunológico trava a batalha, em nível molecular que a limpeza visível não pode abordar adequadamente. Apesar de esforços que consomem energia que seria melhor gasta na presença de que Zoe precisa mais do que de um ambiente perfeito que conforta mais a ele do que a ela. Quando o medo molda decisões que a sabedoria deveria guiar. Se a recuperação inclui cura emocional junto com o tratamento físico, se a sobrevivência abrange prosperar em vez de apenas suportar tratamentos que curam enquanto cobram um preço que o amor deve ajudar a suportar por meio da compreensão que a experiência compartilhada fornece quando outros percorreram caminhos semelhantes. Obrigações de negócios parecem cada vez mais sem sentido enquanto Alexander processa o contraste entre o sucesso que a acumulação mede e a realização que os relacionamentos fornecem. Quando as almas se conectam apesar de circunstâncias que podem complicar, mas que o caráter pode navegar por meio de escolhas que a sabedoria faz em vez de apenas seguir expectativas que o conforto protege, mas que o crescimento pode exigir, desafiar. Seu império opera por meio de delegação que anteriormente satisfazia as necessidades de controle, mas a crise pessoal tornou a confiança um luxo que a vulnerabilidade não pode se dar ao luxo de ter. Quando a confiança é abalada por uma doença que a expertise não pode garantir derrotar, apesar de tratamentos que a esperança guia. Mas as estatísticas não podem prometer que terão sucesso em casos onde o amor precisa sustentar o esforço, independentemente dos resultados que a pesquisa médica projeta, mas não pode prever definitivamente quando o câncer infantil cria batalhas que exigem mais do que determinação individual, apoio da comunidade que o isolamento impede, mas que a sabedoria pode facilitar por meio de conexões que a experiência compartilhada torna possíveis, quando a compreensão preenche lacunas que o sofrimento, de outra forma, mantém. Rosa Martinez está à porta da cobertura, seus materiais de limpeza organizados com precisão militar que reflete um caráter forjado através de provações que o privilégio nunca exigiu navegar. 5 anos acompanhando sua filha Maria por um diagnóstico idêntico que quase destruiu sua família antes que a sobrevivência transformasse a tragédia em sabedoria sobre as exigências do câncer infantil nas almas que buscam esperança quando os protocolos médicos abordam a doença, mas não podem curar. Corações que exigem mais do que cuidados clínicos para processar o trauma que o diagnóstico cria em torno da autoimagem. Planejamento futuro, relacionamentos sociais que a doença complica. Sua abordagem para esta tarefa difere dos serviços anteriores porque a experiência lhe ensinou lições sobre famílias que enfrentam o câncer infantil que os livros didáticos não podem transmitir, percepções sobre o controle de ambientes quando a incerteza governa os resultados, e a compreensão sobre a dor que se expressa por meio de padrões impossíveis que pais traumatizados impõem quando a impotência busca uma saída por meio do microgerenciamento de fatores controláveis, enquanto as variáveis verdadeiramente importantes permanecem além da influência humana. Alexander abre a porta esperando outra faxineira profissional que falhará em seus testes, mas a presença de Rosa carrega algo diferente. Uma confiança tranquila que vem de ter sobrevivido a batalhas semelhantes, a sabedoria adquirida ao navegar por um território onde sua família atualmente luta. Uma esperança baseada em evidências concretas de que as crianças podem derrotar a leucemia, apesar de estatísticas que a pesquisa fornece, mas que os resultados individuais precisam determinar através de fatores que incluem o apoio da comunidade junto com a intervenção médica. Você é da Premium Home Services? Ele pergunta, com ceticismo evidente no tom que a experiência com a decepção refinou. Sim, senhor. Eu sou Rosa Martinez. Entendo que o senhor tem exigências muito específicas,
Ela responde, estudando seu rosto e reconhecendo a exaustão que vem de lutar em batalhas além do controle de qualquer um, enquanto tenta manter a compostura que a liderança exige, mas que as almas não podem sustentar indefinidamente, sem o apoio que a compreensão precisa fornecer. Quando a experiência compartilhada cria laços que os relacionamentos profissionais normalmente não conseguem alcançar, mas que a humanidade pode estabelecer. A ladainha de exigências dele soa familiar para Rosa. Ela se lembra de ter feito exigências semelhantes quando o diagnóstico de Maria transformou sua casa em uma instalação médica onde a contaminação significava mais do que um inconveniente, onde a limpeza determinava se os tratamentos poderiam continuar ou se a hospitalização se tornaria necessária, quando infecções ameaçavam o progresso em que a esperança havia investido tudo para alcançar, apesar de probabilidades que a pesquisa calculava, mas que o amor se recusava a aceitar como vereditos finais sobre futuros pelos quais valia a pena lutar, independentemente das projeções estatísticas que a expertise médica oferecia, mas que a determinação precisa transcender por meio da persistência. Minha filha tem leucemia, Alexander explica, a voz carregando um peso que apenas pais de crianças gravemente doentes entendem, o que significa que este ambiente deve ser absolutamente estéril. A senhora consegue lidar com isso? Rosa balança a cabeça, e então compartilha uma informação que interrompe o discurso preparado dele. Minha própria filha passou por um tratamento de leucemia há 5 anos. Leucemia linfoblástica aguda, diagnosticada aos 8 anos. Ela tem 13 anos agora e está em remissão há 5 anos. A revelação atinge Alexander como uma revelação de que a esperança pode ser razoável em vez de apenas uma fantasia desesperada a qual os pais se agarram quando a expertise médica oferece probabilidades, mas não promessas, quando os tratamentos fornecem possibilidades, mas não garantias. Quando a pesquisa sugere resultados que casos individuais precisam navegar por território, onde os modelos estatísticos se tornam realidades pessoais que as famílias precisam enfrentar com uma coragem que a comunidade pode apoiar, mas que o isolamento torna quase impossível de sustentar nas fases de tratamento que testam a determinação além do que a força individual pode fornecer. Ela sobreviveu. Ele pergunta, a voz mal audível enquanto a possibilidade penetra as defesas que a decepção havia construído em torno de expectativas de que a esperança poderia ser tola em vez de razoável, quando a evidência existe de que as crianças podem derrotar o câncer, apesar de probabilidades que parecem avassaladoras, até que exemplos provem o contrário por meio de um testemunho vivo de que a sobrevivência leva a prosperar em vez de apenas uma existência contínua que o medo pode aceitar. Mas os sonhos exigem transcender. Mais do que sobreviver, Rosa confirma com a certeza que a experiência fornece quando a esperança abstrata se torna evidência concreta por meio de resultados que validam a fé em vez de apenas um pensamento positivo que o desespero pode abraçar sem base além do sentimento que a coragem exige, mas que a sabedoria precisa guiar se a persistência for para servir a metas realistas em vez de apenas a negação que a realidade pode preferir, mas que a cura exige reconhecer por meio da verdade de que a recuperação permanece possível. Ela prosperou. Mas eu entendo o que o Senhor está passando. O medo, a necessidade de controlar tudo porque muita coisa permanece fora de seu controle. Suas palavras penetram na compostura cuidadosamente mantida de Alexander, revelando um pai cujo terror se disfarça de perfeccionismo, cujo amor se expressa por meio de padrões impossíveis que o trauma cria, quando a impotência busca uma saída por meio do microgerenciamento de variáveis que parecem controláveis, enquanto os fatores mais importantes permanecem além da influência humana, apesar de recursos que deveriam proporcionar segurança, mas que, em vez disso, amplificam a consciência das limitações. Rosa começa a limpar com uma eficiência sistemática, mas sua atenção continua se desviando para a porta fechada do quarto, onde uma música suave não consegue abafar sons de choro baixo que ouvidos experientes reconhecem como uma dor pesada demais para ser carregada por pequenos ombros sozinhos, sem o apoio da comunidade que o isolamento impede, mas que a compreensão pode fornecer quando alguém que percorreu um caminho semelhante oferece uma orientação que os livros didáticos não podem ensinar. Sobre como navegar por um território onde a inocência infantil
encontra uma realidade médica que nenhuma quantidade de preparação pode tornar menos devastadora para almas jovens demais para processar as implicações que o diagnóstico cria em torno da mortalidade, identidade, possibilidades futuras que a incerteza obscurece. Após completar o primeiro cômodo de acordo com as especificações de Alexander, ela se aproxima da porta e bate suavemente. Olá? Você está bem aí dentro? A resposta vem rapidamente, defensivamente. Vá embora. Eu sou feia e não quero que ninguém me veja. Palavras que transportam Rosa de volta 5 anos, para declarações idênticas. Meu nome é Rosa. Ela continua através da barreira que o constrangimento ergueu entre a criança e o mundo que os espelhos de repente refletem de forma diferente de como era antes do tratamento começar, quando a aparência significava confiança no parquinho em vez de um efeito colateral médico que rouba mais do que o cabelo, levando pedaços da autoimagem que a adolescência torna frágil, mas que o apoio pode fortalecer por meio da compreensão que a experiência compartilhada fornece quando o isolamento termina por meio de conexões que a sabedoria torna possíveis. Posso te contar um segredo. O silêncio se estende antes que a curiosidade supere a cautela. Que segredo? Rosa sorri, lembrando de Maria nessa exata fase do tratamento, quando a esperança parecia impossível, mas exemplos provaram o contrário por meio de evidências de que a cura abrange mais do que apenas a recuperação física para incluir a restauração emocional que o apoio da comunidade facilita quando alguém entende a jornada que outros não podem compreender totalmente, apesar da simpatia que as boas intenções fornecem, mas que a experiência prática precisa complementar de forma eficaz. A porta se abre uma fresta, revelando um olho castanho que examina essa estranha que afirma ter compreensão em vez de apenas oferecer simpatia que adultos bem-intencionados tipicamente fornecem sem a compreensão de que o câncer infantil exige mais do que sentimentalismo, exigindo sabedoria prática sobre como manter a dignidade quando os tratamentos roubam a aparente normalidade, preservar a esperança quando os resultados permanecem incertos, construir uma comunidade quando o isolamento parece mais seguro do que arriscar uma decepção adicional que a vulnerabilidade pode criar se a confiança se mostrar equivocada por meio de uma experiência que ensina cautela junto com a coragem, quando a sobrevivência exige tanto força quanto sabedoria que a adversidade desenvolve através de desafios que o caráter ou fortalece ou destrói, dependendo do apoio que a comunidade fornece ou retém quando as circunstâncias testam a determinação, além do que o esforço individual pode sustentar indefinidamente. Sem a assistência que a compreensão oferece quando a experiência compartilhada cria laços que os relacionamentos profissionais não conseguem alcançar, mas que a humanidade estabelece naturalmente quando as barreiras se dissolvem por meio da autenticidade. Ela também teve câncer. Zoe sussurra, a porta se abrindo mais para revelar um rosto que os lenços não conseguem esconder completamente, traços que a quimioterapia aguçou, mas não diminuiu na beleza que permanece evidente apesar das mudanças que o tratamento cria na aparência. Enquanto preserva uma essência que a doença não pode tocar quando o espírito permanece forte por meio do apoio que a comunidade fornece, quando o isolamento termina por meio de conexões que a experiência compartilhada torna possíveis. Rosa balança a cabeça, pegando o celular que contém a evidência fotográfica da esperança. Fotos de Maria durante o tratamento. Careca, sorrindo, usando chapéus e perucas engraçadas que transformaram a necessidade médica em uma declaração de moda que a dignidade exigia quando a aparência normal se tornou impossível. Mas alternativas existiam que a criatividade podia descobrir quando o apoio da comunidade fornecia opções que a luta individual poderia não imaginar serem possíveis sem a orientação que a experiência oferece quando alguém navegou com sucesso por um território semelhante que a coragem explora. Zoe estuda as imagens com uma intensidade que revela a fome por evidências de que a sobrevivência leva a prosperar em vez de apenas uma existência contínua, que pode satisfazer requisitos mínimos, mas não pode nutrir sonhos que a infância merece perseguir, independentemente dos obstáculos que as circunstâncias colocam entre a realidade atual e as possibilidades futuras que a esperança precisa abraçar apesar da incerteza que a expertise médica reconhece, mas não pode eliminar por meio de tratamentos que funcionam até que falhem.
que têm sucesso até que não o tenham, que curam até que cheguem a limites que a pesquisa continua a explorar por meio de testes que algumas crianças sobrevivem, enquanto outras se tornam estatísticas que as famílias precisam enfrentar com uma coragem que a comunidade pode apoiar, mas que o isolamento torna quase insuportável quando a determinação sozinha se mostra insuficiente para sustentar o esforço que a recuperação exige, apesar dos contratempos que o progresso inclui como parte de uma jornada que ninguém viaja sozinho quando a sabedoria escolhe a conexão. 3 dias após o início do emprego de Rosa, ela encontra Zoe soluçando no chão do quarto, onde um lenço caído revelou o reflexo sobre o qual os espelhos não podem mentir, a cabeça careca que a quimioterapia criou enquanto lutava contra uma doença que ameaça mais do que a aparência. Tratamentos que salvam vidas enquanto cobram um preço temporário que as almas precisam processar por meio de um sofrimento que a infância não deveria carregar sozinha, sem a orientação de adultos que entendem-o. Território onde a necessidade médica encontra uma realidade psicológica que mentes jovens lutam para acomodar sem o apoio que a experiência fornece. Quando alguém navegou com sucesso por desafio semelhante, se pode oferecer sabedoria prática junto com a compreensão emocional de que a recuperação exige tanto a cura física quanto a restauração espiritual que a comunidade precisa facilitar. Quando o isolamento impede as próprias conexões das quais a sobrevivência muitas vezes depende para sustentar a esperança durante períodos que a dúvida torna quase insuportáveis sem a evidência de que outros enfrentaram batalha semelhante e saíram vitoriosos. Zoe, o que há de errado? Minha filha. Rosa pergunta, sentando-se ao lado da criança cujas lágrimas revelam uma dor que vai mais fundo do que as mudanças superficiais, para tocar a formação da identidade que a adolescência torna frágil, mas que a adversidade pode fortalecer quando o apoio fornece uma base que a incerteza não pode abalar por meio de evidências de que a recuperação permanece possível, apesar de obstáculos que parecem avassaladores até que a comunidade demonstre o contrário por meio de exemplos de crianças que derrotaram diagnósticos semelhantes e agora prosperam de maneiras que a esperança pode vislumbrar, se a fé sobreviver às circunstâncias atuais que desafiam a crença em resultados positivos, apesar da expertise médica que reconhece a incerteza enquanto fornece tratamentos que têm sucesso mais vezes do que falham, que curam mais crianças do que perdem, que oferecem uma esperança genuína para futuros que o sofrimento atual pode obscurecer, mas que a determinação precisa buscar por meio da persistência que a experiência compartilhada valida quando o isolamento termina por meio de conexões que a sabedoria cria. Entre lágrimas, Zoe explica: eu odeio a minha aparência. Eu sou tão feia, sem cabelo. Ninguém nunca vai querer ser meu amigo. Palavras que transportam Rosa para um momento idêntico com Maria, quando as mudanças na aparência ameaçavam a autoestima que o desenvolvimento exige para uma progressão saudável através dos desafios da infância que as circunstâncias normais criam antes que a realidade médica adicione camadas de complexidade que mentes jovens lutam para processar, sem a orientação que a experiência fornece quando alguém entende a jornada que os livros didáticos descrevem. Mas a sobrevivência precisa navegar por meio de escolhas diárias sobre a manutenção da esperança, preservação da dignidade, planejamento futuro que a incerteza complica, mas que a determinação precisa buscar, apesar de obstáculos que o medo enfatiza, mas que a coragem transcende quando o apoio da comunidade fornece evidências de que a recuperação abrange mais do que apenas eliminar a doença para incluir a cura emocional, que os relacionamentos facilitam quando a compreensão substitui o julgamento como a base para conexões que servem as almas. Rosa pega uma bolsa especial que ela trouxe hoje, sentindo que este momento chegaria quando a dignidade exigiria uma restauração que os tratamentos médicos não poderiam fornecer sozinhos, um apoio estético que sua própria família havia descoberto por necessidade quando as mudanças na aparência de Maria ameaçaram a confiança que a adolescência torna vulnerável, mas que a comunidade pode fortalecer por meio de soluções práticas que a criatividade descobre quando os desafios exigem inovação em
vez de apenas a aceitação de limitações que as circunstâncias podem impor, mas que a determinação pode superar por meio de recursos que o compartilhamento torna disponíveis quando a luta individual se conecta com outras pessoas que enfrentaram batalha semelhante, se podem oferecer ferramentas que a sobrevivência exigiu desenvolver por meio de uma experiência que o conhecimento de livros didáticos não pode replicar, mas que a sabedoria fornece quando as lições aprendidas através da adversidade são passadas adiante para beneficiar outros que atualmente enfrentam desafios que o apoio da comunidade pode tornar suportáveis, em vez de enfrentar sozinhos por meio do isolamento que o sofrimento cria, desnecessariamente. Dentro da bolsa colorida, descansam tesouros que Maria preservou cuidadosamente. Perucas em diferentes estilos e cores, cada uma representando uma fase diferente do tratamento quando a aparência importava mais do que os adultos às vezes percebem. Quando o reflexo nos espelhos determina a confiança diária que a interação social exige. Apesar de circunstâncias médicas que complicam o desenvolvimento normal da infância, mas não podem eliminar a necessidade de dignidade que todos merecem. Independentemente do estado de saúde que as condições temporárias criam em torno de um valor permanente que a doença não pode diminuir quando a comunidade reconhece o valor que transcende a aparência física para abranger o caráter que a adversidade muitas vezes revela. Em vez de criar através de desafios que testam a força existente, em vez de fabricar novas capacidades que a sobrevivência exige quando a determinação encontra o apoio por meio de conexões que a experiência compartilhada torna possíveis quando o isolamento termina por meio da compreensão. Alexander se aproxima do quarto de Zoe atraído por um som desconhecido, um riso genuíno que esteve ausente de sua casa desde que o diagnóstico transformou cada interação em uma consulta médica, cada conversa em um planejamento de tratamento, cada momento em uma vigilância cuidadosa que a vigilância exigia. Mas a alegria exigia ser temporariamente deixada de lado para uma normalidade que a infância merece, apesar de circunstâncias que complicam, mas não podem eliminar a necessidade de brincadeira, de admiração, de esperança que o desenvolvimento exige para uma progressão saudável através de estágios que a doença pode interromper, mas não pode completamente desviar quando o apoio fornece uma base que a incerteza não pode abalar por meio de evidências de que a recuperação permanece possível. Mesmo quando as circunstâncias atuais sugerem o contrário por meio de sintomas que os tratamentos abordam, enquanto preservam sonhos que o futuro contém, apesar de obstáculos que a realidade presente cria em torno de possibilidades que a determinação precisa buscar por meio da persistência que a comunidade torna sustentável, quando o esforço individual recebe o reforço que a experiência compartilhada fornece. Ele encontra Zoe examinando-se no espelho, usando uma linda peruca com cachos castanhos suaves que transformam um reflexo de paciente para criança novamente. De um caso médico para uma filha cuja beleza transcende circunstâncias que as condições temporárias criam em torno de um valor permanente que a doença não pode diminuir quando a comunidade reconhece o valor através do apoio que a sabedoria prática fornece junto com a compreensão emocional de que a recuperação exige tanto a cura física quanto a restauração espiritual que os relacionamentos facilitam quando as barreiras se dissolvem por meio da autenticidade que a experiência compartilhada cria entre pessoas cujas circunstâncias podem diferir, mas cuja humanidade se conecta quando o cuidado genuíno surge naturalmente em vez de exigir uma obrigação profissional que o emprego pode estabelecer, mas que os corações precisam animar se o serviço for para curar em vez de apenas manter ambientes que o conforto pode exigir. Mas as almas precisam ser nutridas para habitar com uma esperança que a evidência valida em vez de apenas o sentimento fornecer sem base. Papai, olha! Zoe exclama com uma empolgação que estava ausente há meses, sua voz carregando uma alegria que os tratamentos haviam temporariamente silenciado, mas não podiam permanentemente eliminar quando a esperança encontra uma expressão concreta através da bondade que o reconhecimento talvez nunca possa retribuir adequadamente. Mas a gratidão precisa reconhecer quando as almas recebem presentes que o dinheiro não pode comprar, mas os corações fornecem livremente quando a compaixão encontra a necessidade através de ações que o amor guia em vez de a obrigação criar quando uma parceria autêntica surge naturalmente.
apesar de circunstâncias que podem complicar, mas que o caráter pode navegar por meio de escolhas que a sabedoria faz quando as necessidades dos outros se tornam mais importantes do que o conforto pessoal que o serviço pode sacrificar de bom grado quando um afeto genuíno se desenvolve por meio da compreensão que a experiência compartilhada cria entre pessoas, cujos diferentes antecedentes podem sugerir incompatibilidade, mas cuja humanidade essencial se conecta. Com lágrimas que ele não consegue mais esconder, Alexander fala uma verdade que a vulnerabilidade finalmente permite. Você está linda, minha menininha. Você se parece com você mesma. As palavras reconhecem um reconhecimento que a doença havia temporariamente obscurecido, mas nunca eliminado. Uma identidade essencial que transcende a aparência física para abranger um caráter que a adversidade revela em vez de criar através de desafios que testam a força existente. Em vez de fabricar novas capacidades que a sobrevivência exige quando a determinação encontra o apoio por meio de conexões que tornam a resistência possível, em vez de enfrentar batalhas sozinho por meio do isolamento que o sofrimento cria desnecessariamente quando a comunidade poderia fornecer o reforço que o esforço individual precisa para sustentar a esperança durante períodos que a dúvida torna quase insuportáveis sem a evidência de que outros enfrentaram desafios semelhantes e saíram vitoriosos por meio da persistência que a experiência compartilhada valida quando a compreensão substitui o julgamento como base para relacionamentos que servem a todos melhor. 6 meses depois, a atmosfera da cobertura se transformou de uma fortaleza estéril em um ambiente habitado onde a cura acontece por meio do riso que a presença de Rosa permitiu, da esperança que a recuperação de Maria demonstrou, da comunidade que a família expandida deles criou em torno das necessidades de Zoe, que se estendem além dos protocolos médicos para um território emocional onde as almas exigem ser nutridas, o que o cuidado profissional não pode fornecer sozinho. Mas os relacionamentos autênticos precisam complementar por meio de conexões que a experiência compartilhada torna possíveis quando a compreensão preenche lacunas que o isolamento cria, em torno de desafios que o apoio da comunidade pode abordar de forma mais eficaz do que o esforço individual, tentando gerenciar circunstâncias avassaladoras sem a assistência que a sabedoria fornece quando as lições aprendidas por meio da adversidade são compartilhadas com outros que atualmente enfrentam batalhas semelhantes que a determinação torna vencíveis quando a persistência recebe reforço por meio de relacionamentos que servem à humanidade em vez de apenas manter arranjos confortáveis que a riqueza pode comprar, mas o significado precisa criar. Alexander, eu estive pensando sobre o que o Senhor disse sobre a fundação. Rosa menciona durante uma conversa noturna que se tornou uma parte natural do ritmo de sua casa, seu papel evoluído de funcionária para membro da família por meio de laços que as circunstâncias poderiam ter complicado, mas o caráter transcendeu quando o afeto genuíno surgiu naturalmente. Em vez de exigir um cálculo estratégico sobre os limites apropriados que o pensamento de negócios poderia estabelecer, mas que o amor supera por meio de um compromisso que escolhe os outros em vez de si mesmo quando as almas se conectam. Apesar de barreiras que a posição social cria em torno de relacionamentos autênticos que o emprego pode iniciar, mas a dedicação precisa completar por meio de um serviço que o sacrifício fornece de bom grado quando os corações reconhecem um valor que transcende marcadores visíveis que o preconceito usa para medição, apesar da evidência de que o valor existe em todos os lugares quando reconhecimento permite que parcerias autênticas se desenvolvam entre pessoas cujos diferentes antecedentes podem sugerir incompatibilidade, mas cuja humanidade essencial se conecta. A conversa dele sobre o trabalho da fundação reflete a transformação na compreensão de Alexander sobre o propósito da riqueza quando os recursos servem aos relacionamentos, em vez de os substituírem. Quando o sucesso permite a conexão, em vez de a impedir. Quando a conquista se torna uma ferramenta para construir a comunidade em vez de um substituto para laços autênticos que as almas exigem para florescer. Apesar das vantagens materiais que o dinheiro fornece, mas o significado precisa criar por meio de parcerias que a sabedoria guia em vez de apenas transações que a conveniência permite quando a colaboração autêntica surge.
apesar de circunstâncias que podem complicar, mas que o caráter pode navegar por meio de escolhas que a coragem faz quando as necessidades dos outros se tornam mais importantes do que o conforto pessoal, que o serviço pode sacrificar de bom grado quando o afeto genuíno se desenvolve por meio da compreensão que a experiência compartilhada cria entre as pessoas cujas circunstâncias podem diferir, mas cuja humanidade se conecta quando o cuidado genuíno emerge naturalmente, em vez de exigir uma obrigação profissional. 2 anos depois, Zoe se apresenta em uma rotina de dança no show de talentos da escola, seu cabelo grosso e saudável balançando com movimentos que celebram a vida recuperada de uma doença que tentou, mas falhou em eliminar, sonhos que a determinação preservou durante os períodos mais sombrios, quando a esperança parecia impossível, mas se mostrou resiliente o suficiente para sobreviver às fases de tratamento que testaram a fé além do que a força individual poderia sustentar sem o apoio da comunidade, que forneceu evidências de que a recuperação leva a prosperar em vez de apenas a uma sobrevivência que as expectativas mínimas podem aceitar, mas que a infância merece transcender por meio de oportunidades que a saúde permite, quando a expertise médica se combina com a cura emocional para restaurar não apenas a função física, mas a totalidade espiritual que os relacionamentos autênticos facilitam, quando a compreensão substitui o isolamento como a base para o crescimento que serve a todos. Melhor quando as famílias se formam por escolha em vez de apenas por circunstância, quando os corações reconhecem as conexões. Na plateia, Alexander aplaude enquanto Rosa enxuga lágrimas orgulhosas, ambos entendendo que a celebração da vitória homenageia não apenas o triunfo individual de Zoe, mas o esforço coletivo que tornou a recuperação possível por meio da comunidade que se formou em torno de um compromisso compartilhado com a cura que abrange mais do que apenas eliminar a doença, para incluir a restauração da esperança, dignidade e alegria que a doença temporariamente ameaçou, mas não pôde permanentemente destruir. Quando o amor se mostrou mais forte que o medo, a conexão mais poderosa que o isolamento, a fé mais duradoura que a dúvida, quando testada por meio de circunstâncias que revelaram o caráter em vez de o criarem através de uma adversidade que o fortalece ou enfraquece, dependendo do apoio que a comunidade fornece ou retém, quando o esforço individual exige reforço que a experiência compartilhada oferece, quando a compreensão cria laços que servem às almas em vez de apenas manter arranjos confortáveis que a riqueza pode comprar, mas que a sabedoria precisa construir por meio de relacionamentos autênticos. Se esta história o tocou, talvez seja a hora de reconhecer que a cura exige mais do que expertise médica. Ela precisa de conexão humana, experiência compartilhada e uma comunidade que vê além da doença para celebrar a pessoa inteira que merece amor, dignidade e esperança, independentemente das circunstâncias atuais que as condições temporárias criam em torno de um valor permanente.